para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Dessa vez nós estamos no auditório da igreja em Piracicaba e a mensagem que será transmitida hoje é a mensagem número 17, dentro ainda do tema geral, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E o título da mensagem 17 é a unidade do Espírito no vínculo da paz. A leitura da Bíblia, Efésios 4, versículos de 1 a 6. Nós temos visto ontem que em Efésios capítulo 1 e Efésios capítulo 2 está tudo, todo o tema geral, tema central do livro de Efésios, isto é, nesses dois capítulos contém a vontade de Deus, o seu plano, o seu propósito e como ele pretende executar e qual é o resultado final, que é resultar em um lugar de habitação para Deus no Espírito. Começa com a bênção espiritual nos lugares celestiais e termina com o lugar de habitação para Deus. Portanto, aí para ele poder fazer, realizar esse seu sonho, o que ele quer obter, ele começa então no capítulo 3 mostrar de que maneira Deus vai realizar essa obra. E a maneira, irmãos, é usar apóstolo, no caso aqui é o apóstolo Paulo, como o dispensador, como aquele que dispensa as riquezas insondáveis de Cristo, dispensando a graça de Deus, para que possa haver esse resultado que Deus tanto quer, que está dentro do beneplácito da sua vontade. E além do dispensador principal, nós precisamos de muitos dispensadores, precisamos de muitos dos irmãos que recebem com carinho, recebem com tremor, recebem com amor reverente a palavra de Deus e rumina, fazem a imersão e executam a palavra de Deus. E aí esse grupo de dispensadores dispensa essa riqueza para a igreja. Então assim é que funciona para a edificação da igreja do corpo de Cristo. E aí, continuando ainda no capítulo 3, temos a segunda parte, que Paulo novamente, ele se põe de joelhos diante do Pai, no versículo 14, e para quê? Para que o apóstolo também precisa preparar a igreja para receber o que Deus quer fazer. Primeiramente, nós precisamos aprender, irmãos, sermos fortalecidos mediante o seu Espírito, no homem interior. Nós precisamos aprender, queridos irmãos, a vivemos pelo Espírito. Nós sabemos que o nosso coração é o centro desse homem interior. E o coração é onde nós devemos receber Cristo, que entrou em nosso espírito no dia da nossa regeneração. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos um novo nascimento pelo Espírito, nós recebemos a vida de Deus, nós tornamos filhos de Deus, mas Cristo ficou confinado em nosso espírito. A partir desse dia, nós precisamos convidá-lo a morar em nosso coração. Nosso coração significa que nós temos o espírito que faz a ligação, o espírito humano, a parte que faz a ligação com as três partes da alma é a consciência, e a consciência liga com a mente, emoção e vontade na nossa alma. Então é pela consciência, irmãos. A consciência, mais as três partes da alma, é o coração do homem. Então nós precisamos convidar a Cristo, que está no espírito humano, a entrar para o coração. Isto é, entrar também
fazer morada em nossa mente, emoção e vontade. E assim, irmãos, é dessa forma, né, não deixamos que Cristo seja meramente um hóspede. Nós queremos que Ele seja o Senhor. Ele governe o nosso ser, Ele domine o nosso ser e Ele comande o nosso ser, tá? Então é dessa forma, irmãos, que nós vamos conhecer juntamente com todos os santos. Nós precisamos do corpo. Uma pessoa, né, um indivíduo não consegue conhecer todas as dimensões de Cristo, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade, só conseguimos compreender juntamente com todos os santos. Por isso, irmãos, que Deus nos colocou na igreja, e não só na igreja, irmãos, é no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, irmãos, já é na dimensão universal. Não é uma igreja local, né? Nós fomos inseridos no corpo de Cristo para juntos podermos conhecer as dimensões de Cristo e também conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Irmãos, é dessa forma que nós vamos ser enchidos, porque na nossa versão aqui está: sejais tomados de toda a plenitude de Deus, no final do versículo 19. A melhor tradução, né, eu consultei o Vincent e também consultei outras versões que melhor traduzir para nós sermos enchidos até a toda a plenitude de Deus. Deus precisa nos encher com esse Cristo imensurável. Ele precisa nos encher com as riquezas desse Cristo. Ele precisa nos encher com o próprio Cristo. Encher até que ponto? Até a toda a plenitude de Deus, né? Então, irmãos, aqui foi mais uma lição que eu aprendi, porque eu achava que a igreja é um pouco menor que Cristo. Então, né, Deus vai encher a igreja e além da igreja vai encher outras coisas. Não, Deus vai usar a igreja para encher todas as outras coisas, porque a igreja será a plenitude de Cristo e a plenitude de Deus. Por isso, irmãos, não é uma obra humana. Deus precisa nos encher de Cristo a tal ponto, irmãos, o corpo de Cristo seja feito do próprio Cristo, né? 1 Coríntios 12:12. Isso é com respeito a Cristo. Todos os membros, sendo muitos, né, constituem um só corpo, e assim, né, também com respeito a Cristo. Deus quer encher, né, tomar todas as partes do nosso ser com o próprio Cristo, chegando até a plenitude, né? E no fim, irmãos, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, esse poder está operando em nós. Algo que parece impossível, mas com esse poder Deus está operando. Ele vai conseguir. Ele vai envergonhar Satanás. Aí, versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Por quê? Porque o objetivo final, irmãos, é Deus ser glorificado na igreja, porque a sua vontade é feita, e Ele também, irmão, nos levar para a glória. Estamos sendo glorificados, né? Também na igreja, tanto Deus quanto o homem, e também glorificado em Cristo Jesus. Então, aí termina a parte do capítulo 3. Hoje vamos entrar no capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 1. Que diz: Paulo novamente, assim como no começo do capítulo 3, novamente ele se coloca como um prisioneiro. E dessa vez, na postura de um prisioneiro, ele roga à igreja, roga a nós, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Vocês veem alguma diferença com o capítulo 3, versículo 1?
Porque ali, no capítulo 3, ele fala, né? Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Quer dizer, por causa dos gentios, para que o evangelho fosse pregado de uma maneira pura, sem mistura, Paulo foi perseguido pelos judeus, foi perseguido pelos judaizantes, né? Então, irmãos, ele foi perseguido e morto por causa da sua fidelidade e por amor aos gentios. Ele poderia fazer uma adaptação, ele podia não ofender, né, os judeus, o judaísmo, né? Mas assim, ele teve que ser fiel por amor a nós. Então ele se tornou prisioneiro de Cristo Jesus por nossa causa, para que, né, o evangelho pudesse chegar a nós de uma maneira pura. Graças a Deus chegou. Amém. Mas no capítulo 4, vocês percebem que é um pouco diferente. Aí ele fala, ele era o prisioneiro no Senhor. Percebem a diferença? Um é prisioneiro de Cristo Jesus por amor a vós. Mas agora, Paulo, rogo-vos eu, pois eu, prisioneiro no Senhor. Agora eu não sou prisioneiro por alguma causa. Eu sou prisioneiro no próprio Senhor. Quer dizer, o Senhor é quem manda. O Senhor é quem comanda. Eu estou debaixo do senhorio de Cristo. É Ele quem manda. Não tenho minhas liberdades. Irmãos, muitas vezes nós reivindicamos nossa liberdade, irmão. Quem quer servir ao Senhor precisa aprender a ser prisioneiro no Senhor. Ele é a cabeça. Ele é o comandante. Ele que dá as ordens, né? Ele me governa. Irmãos, é isso. Então, com essa postura, Paulo então roga-nos, tá, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, tá? Então eu digo o seguinte: Paulo não somente considera ser um prisioneiro de Cristo Jesus. Nesse versículo ele diz ser prisioneiro no Senhor, pois ele não somente está preso sem liberdade por causa da sua fidelidade a Cristo Jesus, mas ele está no Senhor e o seu viver e andar estão debaixo do comando do Senhor. Se você é prisioneiro no Senhor, então você demonstra esse fato pelo seu viver e pelo seu andar. Aí, rogo-vos que andeis de modo digno do chamamento com que fosse chamados. Esse chamamento é quilesis, né, que veio de kalel, quilesis, chamados. E esse andar, irmãos, andar aqui é peripatel. Vocês se lembram de Gálatas 5, versículo 16, tá? Eu vou entrar daqui a pouco sobre isso. Então, é o andar peripatel. O que é andar peripatel, irmãos? É o nosso proceder do dia a dia, né? Nosso viver do dia a dia, as irmãs lavando roupa, as irmãs fazendo afazeres domésticos, os irmãos indo para a rua, no transporte, no trabalho, em qualquer lugar, irmãos. Esse andar deve ser um andar digno do nosso chamamento, tá? Tudo quanto você fizer, você precisa ter um proceder digno do chamamento que Deus fez para com você, tá? Então esse andar aqui significa como se conduzir, como se comportar, como proceder, tá bom? Então quem vive como prisioneiro no Senhor, ele tem um tipo de andar, tem um tipo de procedimento, tem um tipo de comportamento, tá? Então isso nós vimos em Efésios capítulo 1, versículo 18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do vosso
chamamento. Irmão, qual é a esperança que Deus tem quando nos chamou, né? E quando Deus, né, no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, ali mostra que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Irmãos, e quando Ele nos escolheu, nos predestinou e quando nos chamou, irmãos, Ele tem uma grande esperança. Essa esperança, irmãos, é o quê? É através da bênção espiritual no versículo 3 do capítulo 1, dispensada à igreja, produza para o resultado do final do capítulo 2, que é a habitação de Deus no Espírito, que é a obra-prima, a nova criação, não é isso? E Deus conseguir edificar um edifício, né, sobre o fundamento que é a pedra angular Cristo, e esse edifício bem ajustado, bem consolidado, irmãos, vai ser um lugar de habitação para Deus. Essa esperança, o chamamento do Senhor. E nessa esperança, irmãos, também está a herança. Deus quer tomar posse de nós e nós vamos tomar posse de Deus. Tudo isso está dentro da esperança do nosso chamamento. Então, não somente isso, irmãos, Deus envia os apóstolos para dispensarem as riquezas de Cristo, isso já está em Efésios 3, até a igreja ser a plenitude de Deus. Deus quer encher, através dos dispensadores, né, encher a igreja das riquezas de Cristo, encher a igreja de próprio Cristo, né? E assim, irmãos, o viver da igreja, ou seja, o nosso proceder, deve corresponder a tudo que Deus nos supriu, nos providenciou, digno desse chamamento. Tá? Vocês entenderam, né? Então, aí vamos para o versículo 2. Versículo 2, capítulo 4. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que tipo de andar? Que tipo de proceder? Que tipo de comportamento tem aquele que não tem liberdade própria? Aquele que não tem mais liberdade de fazer as coisas por si mesmo. Não tem mais liberdade de andar na carne. Não tem mais liberdade para andar no seu velho homem, nas suas velhas opiniões. E que tipo de andar essas pessoas têm, irmãos? Em primeiro lugar, humildade. Humildade. Que é humildade, irmãos? Que é humildade? Humildade é reconhecer a sua própria condição pobre. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence àqueles que reconhecem que são pobres em espírito. Se você se acha muito, que é muito capaz, você se acha muita coisa, o reino do céu não pertence a você. Por isso, irmãos, o reino dos céus é dos pobres em espírito. Então, que é ser humilde? Ser humilde, irmãos, é você reconhecer que verdadeiramente você tem uma condição pobre, tá? E que você, a sua condição é de incapacidade. Você não tem capacidade de fazer a obra de Deus, de viver para Deus de modo digno do seu chamamento. Você não tem essa capacidade, e também até você reconhecer a sua insignificância. Se Deus não tivesse misericórdia de nós, irmãos, nós éramos totalmente insignificantes. Nada serviríamos para Ele, não é isso? Mas graças a Deus, irmãos, por causa disso, irmão, nós andamos sempre humildes. Por isso eu disse para os irmãos, sabe, nunca permita que o sucesso suba na sua cabeça. Sempre, irmãos, se você quer ter a bênção do Senhor até o final da sua vida, do seu serviço ao Senhor, mantenha-se sempre humilde. Sempre com espírito contrito, sempre com espírito arrependido,
sempre com um coração quebrantado, não é isso? Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Nunca se acha que você é o bom, você sabe fazer das coisas, sua opinião é melhor. Irmão, nós não temos a capacidade de fazer a obra de Deus. E isso também leva em consideração o que nós lemos ontem de Filipenses capítulo 2, versículo 3, é considerar os outros superiores a si mesmo. Então essa é a condição de ser humilde. Então vou repetir. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Reconhecer a sua condição pobre, reconhecer a sua incapacidade, reconhecer a sua insignificância, e você considera os outros superiores a você. Isso é manter sempre na condição de humilde, tá bom? A humildade, com humildade, toda humildade e mansidão. O que é mansidão? Que é ser manso. Ser manso, irmãos, é conduzir-se sempre com brandura, sem agressividade. Bom, não precisamos ser agressivos uns com os outros, não é? Se temos problemas uns com os outros, nós podemos ter comunhão no Espírito, é ou não é? Não precisamos levantar a voz, não precisamos ser agressivos. Nós podemos resolver a situação com brandura. E ser gentil com o próximo, né? E não resistir para se defender. Irmão, todo homem natural, ele está pronto para se defender. É ou não é verdade? Eu estou sempre na defensiva. Se alguém falar mal de mim, eu me defendo. Quando alguém critica aquilo que eu fiz, eu me defendo. Irmão, não ande na defensiva, né? Não esteja sempre pronto para se defender, não resista aos outros para você se defender, e também não entre em disputas quando você é contrariado. Bom, quando o homem natural é contrariado, sai de perto. Você vê, né? Em São Paulo você vê muito assim nas brigas de trânsito, né? Quando um acha que está certo, sai de perto, porque parte para a briga mesmo. Mas, irmãos, aqui na vida da igreja, sendo prisioneiro no Senhor, não é? Não temos essa liberdade. Nós devemos, irmãos, agir com brandura, não resistir, né? Não resistir para se defender e nem discutir para quando nós somos contrariados, e nunca usar de agressividade. Aí nós vamos edificar o corpo de Cristo, certo? Em terceiro lugar, com longanimidade. O que é longanimidade? É a qualidade de ser tolerante, paciente, que suporta situações adversas com firmeza e serenidade. Tá bom? Eu vou ler de novo, tá? A longanimidade em grego é macrotomia. É a qualidade de ser tolerante, paciente, que suporta situações adversas com firmeza. Não é nessa hora você fugir, né, da raia. Você precisa ter firmeza, mas com serenidade, tá? E suportando-vos uns aos outros em amor. Que significa suportando-vos uns aos outros em amor? Infelizmente, esse verbo em português dá duas conotações. Uma conotação é que não suporto você, não aguento o seu jeito de ser, a sua maneira de servir ao Senhor, suas opiniões, não aguento você. Então, aqui fala suportando, é aguentando uns aos outros, não é nesse sentido. Suportando aqui, irmãos, é dar suporte, é dar apoio, dar sustentação. Vamos sustentar-nos uns aos outros, não é isso? Para dar apoio uns aos outros, irmão. Em vez da gente puxar o tapete um dos outros, vamos apoiar um ao outro, vamos sustentar um ao outro. Irmãos, é assim que nós vamos edificar o corpo de Cristo. Porque
o centro de todo esse livro, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, ó Senhor Jesus, quando, né, nós damos sustentação quando o próximo precisar. Nós estamos sempre prontos, e não para criticar, não para puxar o tapete, não para aproveitar fraqueza, um momento de fraqueza do outro. Você sabe que quando você tem problema com uma pessoa, você se aproveita muito da fraqueza do outro. Nesse momento é que você aponta o dedo, você critica e você derruba o cara, né? Irmãos, não é para isso. Vamos aprender a suportar uns aos outros. Aí é equivalente àquilo que nós lemos ontem, Filipenses 2,4, cada um, né, não tendo em vista o que é propriamente seu, mas também cada qual o que é dos outros. Não diga nunca, assim, no corpo de Cristo, não diga nunca, não, esse não é o meu problema, eu tenho muitos problemas para resolver, né? Isso é problema dele, ele que se vire, né? Eu tenho me virado, ele que tem que se vire. Não, no corpo de Cristo, a gente também leva em consideração o que é dos outros, o que nós podemos dar suporte, o que podemos dar sustentação, vamos ajudar, dar apoio para os irmãos, tá bom? E capítulo 2, de 1 a 4, eu li ontem de Filipenses, né? E isso mostra o quê? Mostra que a única maneira, eu dei essas definições, irmãos, sobre a humildade e mansidão, né? E sobre a longanimidade, sobre suportar uns aos outros, não é para a gente usar isso como regra de autoajuda. Ontem, ao ler Filipenses capítulo 1, vocês veem que o segredo de tudo isso, irmãos, é o esplânquinon de Cristo. Se nós estivermos todo o tempo ligados a Cristo, Cristo vai transportar para nós as paixões ínfimas, né, íntimas das tuas entranhas, dos afetos, né, entranhados afetos e de misericórdia. Irmãos, aí nós vamos ter esse esplânquinon de Cristo para lidar com os outros. Porque no seu homem natural você não tem nada disso. Eu não tenho nada disso, né? Por isso que eu sou humilde, porque eu não consigo fazer isso. Mas, irmãos, e estando ligado ao Senhor, eu estou encabeçado em Cristo. Ele é o meu Senhor. E por estar submisso a Cristo, irmãos, Ele vai transportar para mim o que Ele é na realidade. O seu esplânquinon, irmão, vai me ajudar a ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar-nos uns aos outros. Isso também é visto em Colossenses 3. Vamos dar uma olhada? Colossenses 3, Senhor Jesus, Colossenses 3, né? Versículo 5 de Colossenses 3 já dá um segredo para nós. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quer dizer, se você está prisioneiro no Senhor, você não vive pela sua natureza terrena mais. Você não tem mais liberdade para viver na sua natureza terrena. Porque a sua natureza terrena só vai produzir o quê? Só vai produzir prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Pelo contrário, vamos despir-nos do velho homem, né? Esse despir do velho homem, irmãos, com os seus feitos, ou melhor, com a sua velha maneira de vida. No velho homem, irmãos, eu não sou humilde. No velho homem, eu não sou manso. No velho homem, não tenho longanimidade. No velho homem, eu não sustento a ninguém. Não me preocupo com ninguém. Não é isso? Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor nos fez vestir de um novo homem. Né? Versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, o novo homem criado, né, segundo Deus. Então, aí em seguida, no qual não pode haver grego,
nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmão, só essa maneira que nós vamos conseguir viver a vida da igreja para edificação. Em nós não temos isso. Graças a Deus, irmãos, Cristo deseja nos encher com tudo que Ele é. Ele quer colocar em nós o seu esplâncnon, colocar em nós uma sua compaixão. Nós lidamos uns com os outros com empatia, com compaixão. Não tente fazer isso como uma autoajuda, não consegue, você não consegue. Você precisa se encher de Cristo. Ele consegue encher-nos com isso. Aí, irmão, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, que é o esplâncnon. Vamos nos revestir, irmãos, com o esplâncnon de Cristo, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E suportai-vos uns aos outros. De novo, essa palavra suportar, que é sustentar uns aos outros. Irmãos, só conseguimos, aqui de novo fala de esplâncnon, só conseguimos, irmãos, ter essas qualidades para a edificação do corpo de Cristo, estando prisioneiro no Senhor. Tá bom? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, coisa mais difícil. Perdão, irmãos, é coisa difícil. Você me ofendeu, para eu te perdoar, vai ter condição, tá? Se você ofender 2 vezes, então, a condição dobra. Irmãos, é muito difícil perdoar. Muito difícil perdoar, Muitas vezes, irmão, nós guardamos ressentimentos de anos, Às vezes num casamento, irmãos, de aquilo que aconteceu 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o marido ou a esposa puxa o rabo do cachorro morto e mostra, tá vendo, 15 anos atrás você fez isso comigo, é ou não é? Mas é tão difícil perdoar. E quando a gente perdoa, mas não perdoa para sempre, a gente puxa de novo o rabo do cachorro, Então, irmãos, vamos aprender a perdoar-nos mutuamente. É mútuo, tá? Não é sempre só de um lado, mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Senhor nos perdoou sem ter nos ofendido em nada, Então vamos perdoar uns aos outros, sendo que nós, como homens naturais, estamos também sempre ofendendo o outro, Então vamos ter essa humildade, Eu sempre digo para os irmãos, eu já vi casais, irmãos, depois já de velho, já 80 e poucos anos, irmão, ainda estão virados um de costa para o outro. Capaz de, no enterro, tem que ser também virado um de costa para o outro, Irmãos, é triste ver a gente levar até caixão os ressentimentos dessa vida, a raiz de amargura, e principalmente na igreja, na edificação da igreja, irmãos, não guarde ressentimento, não guarde mágoa de ninguém. Se possível, irmãos, ainda hoje, resolva o problema. Vamos perdoar-nos mutuamente e vamos pedir perdão. Às vezes precisa de força do Senhor para pedir perdão. Tá bom? Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se você realmente quiser chegar à perfeição, irmãos, tem que ser pelo amor. Não tem outro jeito. O amor é que nos vincula, Nos vincula. Não é ódio, não é ressentimento, não são mágoas, mas o amor que deve nos vincular, tá? E seja a paz de Cristo hábito em vossos corações, Assim fosse chamados em um só corpo, e sede agradecido, irmão. Tudo isso é vida do corpo. Nós precisamos ter isso para viver a vida do corpo, tá? Agora vamos entrar no versículo próximo, que eu vou mostrar para vocês. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade
do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, como nós conseguimos ter essa unidade? A unidade do corpo, irmãos, só mesmo preservando a unidade do Espírito. Se basear a nossa unidade em temperamentos, é difícil sermos um. Se nós basearmos nossa unidade em qualquer outra coisa, irmãos, é muito difícil nós sermos um na edificação do corpo de Cristo. Então, a única coisa, irmãos, que nos une é a unidade do Espírito. Então, vamos preservar diligentemente a unidade do Espírito. Mas como nós conseguimos ter um andar peripatel que nos mantém no Espírito, praticando a unidade, fazendo a vontade de Deus? Irmão, já dissemos que o poder de Deus é muito grande para fazer esse trabalho. Mas ele é muito grande porque o Espírito tem a eficácia da força do seu poder para executar a obra de Deus. Efésios 1:19. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quando nós cremos, irmãos, nós acionamos esse poder tão grande, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, será que não é possível ele com esse poder, irmão, resolver o problema da unidade entre nós? Tá? Então, só que, irmãos, a questão do Espírito, para você acionar o Espírito, precisa da fé. Você precisa crer. Mas, irmãos, crer não é abstrato, não é crer no vazio, é crer na palavra. 1 Tessalonicenses 2,13. Quando os tessalonicenses ouviam a palavra de Paulo como a palavra de Deus, porque eles creram que essa palavra era a palavra de Deus, e essa palavra operava eficazmente naqueles que creram. Então, irmãos, a fé, para você ter a unidade do Espírito, você precisa ter fé para acionar o poder. Mas a fé não vem de uma forma vazia. A fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé vem pela palavra. Então, se você, irmãos, quer viver no Espírito, se você quer preservar a unidade do Espírito, você precisa da fé. E para a fé precisa ter base na palavra. Então, quando você exercita a sua fé, você na palavra, você aciona o poder de Deus. Esse poder de Deus está no Espírito. Esse Espírito vai te fazer um com outros membros do corpo de Cristo. Não sei se eu consegui explicar. Então, vamos lá. Se você não entendeu, vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, né? Versículo 16. Esse andar aqui no versículo 16 é o andar peripatel, tá? Aqui diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda no Espírito, a carne não tem mais força, tá bom? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, como viver do modo digno no seu chamamento, como andar do modo digno no seu chamamento, o andar peripatel, irmãos, é andar pelo Espírito. Tá? E andar pelo Espírito é nunca andar na carne, porque Espírito e carne são opostos. São opostos. Ou você está na carne, ou você está no Espírito. Vamos nos esforçar diligentemente, irmãos, viver no Espírito. Tá? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Irmãos, nós precisamos aprender a ser guiados. Aí, irmãos, é ser prisioneiro no Senhor.
nós não somos guiados pelo nosso próprio nariz, não somos guiados pela nossa própria vontade, nossa própria opinião, nossos pensamentos. Nós somos guiados pelo Espírito, porque nós somos prisioneiros no Senhor. É Ele quem manda, tá? E então, se você viver pela carne, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Irmão, imagina só, ciúmes entre nós vai matar qualquer edificação, não é isso? Ciúmes, iras, discórdias, né? Discórdias, dissensões, dividir em facções, né? Invejas. Irmão, isso vai destruir a unidade do corpo de Cristo, vai destruir a edificação, né? E ainda bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que essas tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, se você anda pelo Espírito, o fruto do Espírito é amor. Irmão, nós temos amor. Sabe, quanto mais, irmão, não sei se você percebeu, hoje de manhã estava todo mundo no Espírito, né? Quando você está no Espírito, você olha um para o outro, todo mundo é bonito. É ou não é? Tudo não fica mais bonito. É um rostinho com semblante alegre, né? Como é que é? Até o Maurício fica bonito, né? Então, irmãos, todos nós ficamos mais bonitos, não é isso? Por quê? Porque é amor. Nós passamos a amar mais uns aos outros. Mas não é autoajuda. Isso é coisa do Espírito, né? Coisa do Espírito. E não só isso, alegria. Graças a Deus, irmãos, a vida da igreja está cada vez mais sendo vivida na alegria. Estamos cada vez mais alegres, né? E isso vai produzir paz. Paz, estamos vivendo mais em paz. Chega de brigar uns com os outros, né? Chega de falar mal uns dos outros. Chega de ser agressivos uns com os outros. Vamos viver na paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí o versículo 25, irmão, aqui vem outro tipo de andar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, Paulo avança um passo. De um lado, irmão, se nós vivemos de uma forma peripatel, tudo quanto fizemos, nós vivemos no Espírito, é o Senhor quem nos governa, é o Espírito que nos supre a unidade e a harmonia, não é isso? O amor, a alegria, paz. Irmãos, nós, né, vamos estar vivendo no Espírito, andando no Espírito de uma forma peripatel. Tudo quanto fizemos, vivemos, andamos assim. Mas, no versículo 25, ele fala de outro tipo de andar. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar aqui, irmãos, é stoiquel. Esse andar estoiquel, irmão, o andar peripatel de cada um no dia a dia, vai fazer com que, irmão, nós todos juntos estejamos avançando para o alvo. Nós todos juntos estaremos marchando, irmão, como um exército, no mesmo compasso, né? Mesmo ritmo, mesmo passo, né? E nós estamos avançando contra as hostes do inferno. Estamos invadindo o império das trevas. É isso. Juntos pregamos o evangelho, juntos cuidamos dos irmãos, juntos edificamos a igreja, promovendo o amor, promovendo a paz. Né? Esse é o andar stoiquel. Todos nós andamos juntos, mesmo ritmo, mesmo passo, né? Estamos indo para frente. Não é eu vou numa direção, você na outra, não. Estamos todos juntos. Irmãos, aí nós vamos trazer o Senhor de volta dessa forma. Ah, Senhor Jesus.
E hoje nós estamos praticando a imersão na palavra, como nos ajuda, irmão, a exercitar o espírito, né? Depois de um tempo na imersão, você parece que está imerso no espírito e produz em você um tipo de andar que você não tinha capacidade de andar. E no fim você vai ver que você está um com os outros. Nós somos realmente uma tropa, um só exército, né? Lutando pelo Senhor juntos, tá? Então essa é a unidade, irmãos, Deus quer produzir a unidade entre nós, irmão. Não é uma unidade que o homem consegue fabricar. Não é apenas dizer, irmão, eu sou um com você. Não é só isso. A unidade que Deus quer produzir é uma unidade orgânica, que já tem entre o Pai e o Filho, né? Em João 17, vocês se lembram? Vamos dar uma lida, vai. Às vezes eu quero correr e não ler depois. Vamos lá. João 17. É essa unidade. Versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Você vê como está ligado a palavra, né? A fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Irmão, não é a unidade da gente bater nas costas, tapinha nas costas um para o outro, abraçar o outro e comer pizza juntos. Essa unidade ainda não é a unidade que Deus quer trabalhar em nós. A unidade é a unidade que há entre o Pai e o Filho. E o Filho e o Pai. E Ele deseja nos colocar nesse tipo de unidade. Vamos ver. Também sejam eles em nós. Né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha só como a glória trabalha a favor da unidade, né? Transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, tá? Então não é unidade fabricada pelos homens. O homem não consegue fazer eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então Deus quer produzir essa unidade no corpo de Cristo. Quer produzir essa unidade, irmãos, que o homem não consegue fazer. Mas Deus, com seu poder, quando acionamos pela fé, crendo na sua palavra, Ele consegue fazer isso. E Ele está fazendo entre nós. Ó Senhor Jesus, isso vai produzir a habitação de Deus no Espírito. Acredite você, tá? Deus vai fazer isso. Agora, irmãos, nós vamos entrar numa parte, e eu vou confessar, irmão, difícil de... Eu tive muita dificuldade como entender isso. Efésios 4, né? Vamos lá. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Aí em seguida ele fala de mais 3 itens. Aqui são 3 itens. É um corpo, um espírito e uma esperança. E em seguida ele fala, né? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E depois ele termina com o quê? Com a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos. Mas, irmãos, é fácil falar, mas, irmãos, eu não sei por que essa ordem. Por que ele começa com o corpo? Porque ele joga o primeiro trio, né? É corpo, espírito e esperança. E por que o segundo trio, né? É Senhor, fé e batismo. E termina com Deus. Alguém pode me ajudar? Bom, antes de revelar isso, vamos lá. Vamos falar do corpo, tá? Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1,
versículo 23, 22 e 23, não é isso? Vai lá ler. Efésios 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é o seu corpo, é o corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender, irmãos, a igreja sendo o corpo de Cristo, então a cabeça é Cristo. E todos nós que cremos em Cristo somos membros deste corpo. Mas eu quero enfatizar aquilo que eu falei em 1 Coríntios 12, 12. Abra sua Bíblia. Novamente, eu acho que vale a pena a gente enfatizar esse ponto, senão nós não entenderíamos de muitas coisas. 1 Coríntios 12, 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Não, aqui não fala com respeito à igreja. Aqui fala, assim também é com respeito a Cristo. Então, quando ele fala de Cristo é a cabeça, e nós somos os membros desse corpo, e nós todos formamos esse corpo, e esse corpo, irmãos, o desejo de Deus é ver esse corpo totalmente constituído de Cristo. E no fim é o próprio Cristo. Embora individualmente você seja um membro, eu seja um membro, mas Deus deseja nos encher tanto de Cristo. Encher, até a plenitude de Deus. Irmão, de tal maneira, irmãos, não tem mais lugar para o meu homem natural. Não tem mais lugar para o meu temperamento natural. Não tem mais lugar para minhas opiniões naturais. Deus quer nos encher tanto das riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, é isso que Ele quer fazer. E quando o universo olhar para a igreja, irmãos, o corpo de Cristo, vai ver Cristo. É só assim, irmãos, a igreja consegue ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não, porque a igreja é próprio Cristo expandido. Tá bom? Então, irmãos, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmão, quando você creu em Jesus, você foi, ainda que você não tenha consciência, você foi batizado pelo Espírito Santo. E qual é o objetivo desse batismo? É que você foi batizado pelo Espírito Santo para pertencer a um corpo. Deus colocou você no corpo. Você não é um indivíduo, um cristão individual. Você foi batizado pelo Espírito, colocou você em um corpo. Você é um membro desse corpo. E depois disso, Deus então dá para você beber de um só Espírito. Então, de um lado, você foi colocado para dentro do corpo como um membro do corpo de Cristo, mas por outro lado, o Senhor está fazendo você beber do Espírito. Beber do Espírito, irmãos, faz com que você se constitua do próprio Cristo. O Senhor está enchendo você por dentro. Vocês se lembram de que não pode haver vazio de poder? Que eu falei, não pode haver vácuo de poder. Então Deus precisa encher todas as partes do nosso ser, dando-nos beber do mesmo Espírito. Irmãos, é isso que Ele está fazendo. Irmãos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito de nós alcançarmos a edificação do corpo de Cristo. Não tem outro jeito de nós alcançarmos aquela unidade que eu falei de João 17. A unidade entre o Pai e o Filho. Não tem outro jeito, tá bom? Então, irmãos, é dessa forma que Deus toma posse de nós como sua herança, e nós tomamos posse de Deus como a nossa herança. Esta é a esperança do nosso
chamamento. Aí em seguida fala um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então agora, irmãos, vou revelar uma luz. Vamos. Eu fiquei muito preocupado, Senhor, eu não entendi. Por que começa com corpo, espírito e esperança? Depois segue com Senhor, fé e batismo. E termina com Deus, né? Por que isso? Por que isso? Aí, né, o Senhor falou, isso está ligado, está relacionado em 1 Coríntios 12, que nós estamos lendo, só que dos versículos 4 a 6. Dá uma olhada no versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços ou diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Se você associar esses 3 versículos a Efésios 4, não é isso? Esses 3 itens que eu falei, você vai entender. Hein, Rafael? Conseguiu vislumbrar alguma coisa ou não? Ainda não entendeu muita coisa, né? Por que começa com o corpo? E o corpo relacionado com o espírito. Irmãos, porque no corpo nós precisamos do espírito para nos dar função a cada membro. A diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. É o espírito que concede dons para cada membro conforme aprouver a Deus. Ele vai te dar determinadas funções através dos dons que Ele vai te dar. Então, os dons vêm pelo Espírito. Por isso, começa com corpo e espírito. Tá? Esperança é o que o Senhor quer obter com a edificação. Uma esperança, nosso chamamento, eu já expliquei isso, que vai virar nossa herança, Deus será a nossa herança e nós seremos a herança de Deus. Essa é a finalidade de Deus trabalhar-nos como membro do corpo de Cristo, concedendo função, concedendo dons para cada um de nós. Não conseguindo vislumbrar alguma coisa, não? Então é o Espírito, irmãos, que te dá dom para você funcionar como membro do corpo de Cristo. Não só o Espírito, naquele dia que você creu, Ele te colocou no corpo, mas Ele também te deu dons para funcionar como um membro. E você funcionando como membro, esse funcionando como membro, esse funcionando como membro, nós temos a realidade do corpo. Aí Deus tem esperança. Então é um só corpo, Espírito, esperança. Nós estamos desatando o nó, estamos desvendando um mistério, né? Né? E o segundo trio, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não sei se você percebe que esses 3 itens vem a questão de obediência. O Senhor não é uma questão de obediência? Aqui é Senhor. Você tem um Senhor. Você tem alguém que governa sobre você, que manda sobre você, que comanda você. A fé também, irmãos, se você não crê, irmãos, a fé é pela obediência. Se você não crê, isso tudo que está acontecendo, eu não creio. Se você não crê, você nunca vai ter realidade nenhuma. O Senhor vai exigir que você seja simples,
você seja obediente para poder crer. Ainda tem pessoas que não creem em tudo que está acontecendo conosco. Mas se ele não crê, irmãos, ele não tem posse, não toma posse disso. Porque não obedeceu a um Senhor. Vocês estão entendendo como a fé está ligada ao Senhor? Porque você que não crê no seu Senhor, você não tem todas as riquezas, realidade do corpo através da obediência. E um batismo, o que é o batismo? Irmão, um batismo também é questão de obediência. Porque a Bíblia fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, batismo, esse batismo aqui, irmão, é batismo pelas águas. O que é esse batismo? Esse batismo é confirmar e dar testemunho de que no dia em que você creu, você foi batizado pelo Espírito Santo para dentro de um corpo. E esse batismo pelas águas exige também obediência. Ou não? Você pode dizer, não, eu não quero ser batizado, não quero. Tá bom, você tem sua liberdade, não é isso? Mas a Bíblia afirma batismo. Então, tanto o Senhor como fé, como batismo, irmão, exige obediência. E você obedecendo ao Senhor, é o Senhor, irmãos, que dá os ministérios. A minha mão, desde que eu nasci, irmãos, pouco a pouco foi ganhando habilidade de segurar as coisas. Um bebê que nasce, né, ainda não tem o ministério de segurar um copo, não é? Um bebê não consegue fazer isso, mas você já consegue. Mas um bebê, se você colocar um copo perto da palma da mão, o bebê vai fechar a mão. Não consegue segurar, mas vai fechar. Por quê? Ele tem dom. A mão de um bebê tem um dom, mas ainda não tem um ministério. Não tem um ministério de segurar. Entendeu ou não? Então, quando você começa a ter um Senhor, cabeça, que governa sobre você, o Senhor que te dá um ministério. Não é de vez em quando você esboçar que consegue fazer alguma coisa pelo dom que o Espírito te deu. Mas você, de tanto exercitar o seu dom, o Senhor, vai te dar um ministério. Por exemplo, quem aqui toca piano? Ninguém toca piano? Você não tem dedo? Não tem dedo que você não sabe, não toca piano? Não toca? Assim como você toca campainha, você não toca piano? Bom, todos nós somos tocadores de piano. Se você tem dom, então você tem dom de tocar o piano, é ou não é? Você tem dom de tom, não é isso? Mas não somos pianistas. Poucos são pianistas aqui. Então, aquele que exercita o dom de tocar o piano, sempre vai exercitando. Irmãos, o Senhor dá o ministério dele, irmão, é de pianista. Ele não só é um tocador de piano, ele é um pianista. Ele consegue compor uma música, tocar uma música harmoniosamente, porque ele tem um Senhor que comanda ele. Então, irmãos, vocês perceberam que para você funcionar como membro do corpo de Cristo, você precisa do Espírito. O Espírito precisa te dar dons, né? E para você poder ter um ministério, para ser útil, uma criança que não tem capacidade nem de segurar um copo, não é útil para o trabalho. Mas depois que cresce, já tem ministério para andar, para correr, para segurar as coisas, para fazer as coisas, irmãos, já começa a ser útil, é ou não é? E você, como um cristão, um membro do corpo de Cristo, é a mesma coisa. Se você passa a vida inteira como infantil, como uma criança na fé, e nunca cresce, nunca exercita o seu dom, e não obedece ao Senhor, você nunca vai ter um ministério. Você nunca vai ter nenhuma habilidade para executar nenhuma tarefa. Embora você tenha dons de executar, mas você não tem ministério de executar. Você não serve para nada. Por isso, irmão, nós precisamos não só ter dons, vamos obedecer ao comando. E eu estou dentro do corpo,
Não tenho minha própria liberdade. No corpo, irmãos, quem comanda é o Senhor. É o Senhor, tá? Aí o Senhor... Aí então... Bom... Ó, vamos lá. O mistério da vontade revelado em Efésios 1, versículo 9, o versículo 10 diz: é encabeçar todas as coisas em Cristo, quer nos céus como na terra. Então esse é o que Deus sempre deseja, não é? Então, para conseguir fazer isso, irmãos, nós precisamos não só receber dons como membro do corpo de Cristo, mas nós precisamos exercitar esse dom, né? Posso orar por você, fazer comportagem, cuidar das pessoas, não é isso? E edificar junto com uns com os outros. Irmãos, isso tudo é exercício dos dons. E esse exercício de tanto exercitar, irmãos, nós obedecemos ao comando do Senhor. Irmãos, o corpo tem um Senhor. O corpo tem cabeça. O corpo tem um governo. O corpo tem um comando. O corpo não é avacalhado assim, cada um faz o que quer. Não é casa da mãe Joana, não é isso? Cada um quer fazer o que quiser. Não é assim, não. Aqui no corpo, irmão, tem um Senhor. E se você obedece ao comando desse Senhor, e eu também obedeço, irmão, nós vamos ter um ministério, vamos ter utilidade no corpo de Cristo. Aí, irmãos, esse corpo aqui, irmãos, bem exercitado, os dons, já possuem o ministério, né, tal, o que vai acontecer? Aí nós vamos oferecer para Deus executar as suas operações. Entendeu? Deus, Ele está usando a igreja, usando o corpo de Cristo para executar a sua vontade. Então, por isso que no versículo 6 fala assim: e a diversidade nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Nós estamos debaixo do comando do Senhor, mas é para fazer o quê? Para fazer as operações de Deus. Deus quer fazer a sua vontade prevalecer através da igreja, né? Então, graças a Deus. Aí voltando lá para Efésios, né? Vamos voltar lá para Efésios. Ó Senhor Jesus, vou voltar. Há somente um corpo e um espírito e uma só esperança da vossa vocação, do vosso chamamento. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, para nós termos utilidade, não é? Como membro do corpo de Cristo, nós temos utilidade, e o Senhor poder ter um corpo que tem utilidade para Deus fazer as operações. Aí em seguida fala, então, há só um Deus, Ele é o Pai e Pai de todos, todos estão debaixo do seu comando, todos foram originados por Ele, Ele é a origem de tudo, Ele é o originador de tudo isso, Ele tem autoridade sobre tudo, é ou não é? Aí, o qual é sobre todos, Ele é quem manda. Nós, no corpo, obedecemos ao Senhor, e o próprio Senhor está debaixo da autoridade de Deus, né? O qual é sobre todos, e Ele age por meio de todos. Quem age, na verdade, irmãos, é Cristo. Sabia disso? É Cristo que age. E Ele está em todos. Então, quem está em todos é o Espírito. Mas Cristo, através do Espírito, Ele age. Todas as ações que estão acontecendo na igreja ultimamente, é Cristo quem age. Só que Cristo age por meio do Espírito que está dentro de nós. Mas quem está sobre nós? É Deus e Pai. Ele, por isso disse para vocês, Efésios 1, irmãos, a vontade de Deus é a coisa mais forte desse universo. Porque Ele está sobre todos, Ele vai fazer a sua vontade. Se você quer ou você não quer, Ele vai fazer a sua vontade. Vocês se lembram quando Jesus estava ali, né, ensinando? De repente alguém disse:
Senhor, a sua mãe está aí fora, os seus irmãos, suas irmãs querem falar com você. Aí ele falou, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é a minha irmã? Que são minhas irmãs? Senão aquele que... Aí mostrou-se os discípulos, né? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Aí quando ele falou sobre, né, alguns disserem, Senhor, Senhor, naquele dia, não é isso? É o Senhor falando, na verdade, eu não vos conheço. Então, ele falou, na verdade, o quê? O importante, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Então, Deus tem que fazer prevalecer a sua vontade. Deus é aquele que está sobre todos. Usa Cristo na sua igreja para agir em todos e usa o Espírito que habita dentro de nós para essa ação, né? Está em todos. Deu para entender, né? Isso é uma grande revelação, tá? Ó Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, eu quero... Tem várias coisas aqui, mas não vou compartilhar, não vou falar. Irmãos, segunda coisa eu queria mostrar para vocês. Nós temos que ter clareza, e as pessoas com que nós pregamos o Evangelho, nós trouxemos para a igreja para ser cuidadas, nós precisamos também dar essa visão para essas pessoas. Você prega o Evangelho, passa um contato para a central de atendimento e faz o primeiro atendimento e passa para a rede de cuidados, seja das mulheres para cuidar das mulheres, seja dos homens para cuidar dos homens. Irmãos, você vai encontrar um problema na situação atual do cristianismo. As pessoas têm uma ideia da igreja, têm uma ideia da religião, de que as pessoas, acostumadas nesses 20 séculos, irmãos, do clericalismo, clérigos e leigos. Então, quem faz as coisas, quem tem responsabilidade de fazer as coisas para Deus, são aqueles que estudaram teologia, são aqueles que, né, se formaram padres, pastores, sacerdotes, tal. Então eles entendem das coisas de Deus. Eu faço parte dos leigos. Então, quando eu, vamos dizer, sou salvo na rua, como no meu, né, na minha vida contemporânea, como são as igrejas, como são, né, os grupos religiosos. Então, eu vou formatar também dessa maneira. Depois, então, alguém me introduzir para alguma religião, então eu vou procurar um padre, né, para vocês entenderem. Vou procurar um padre para me confessar. Eu vou pedir ajuda de um sacerdote. Toda vez que eu pecar, ele possa absolver-me, né? E eu ficar em paz e continuar a minha vidinha. Irmãos, é a mesma coisa com os pastores. Eu preciso, não é isso, de um pastor, né, para me ajudar. Se eu errar, ele me ajuda, não é isso? E ele faz tudo para mim, para que eu vou continuar a minha vidinha. Não sei se os irmãos me entenderam. Então é mais cômodo eu não precisar me preocupar, fazer as coisas para Deus, e eu apenas depender de um padre ou de um pastor para me dizer o que fazer, e ele vai fazer tudo por mim com Deus. Eu vou continuar vivendo minha vidinha, desculpe-me, às vezes de pecador, de uma vida mundana, né? Continuar a minha vidinha, mas eu tenho alguém que tem ligação com Deus, ele vai se preocupar comigo na minha responsabilidade com Deus. Vocês entenderam? Infelizmente, esse é o ambiente hoje. Aí essa pessoa que nós contatamos, nós trouxemos na igreja para cuidar, nós vamos ter dificuldades. Ele chega aqui, mas ele não acha um padre, não acha um padre para confessar, não acha um pastor, né, para fazer esse tipo de coisa para ele, não é isso? Para ele continuar vivendo a vidinha dele, certo? E com relação a Deus, no máximo ele vem para dar um pouco de dízimo e vai embora, não é isso? Continua a vidinha dele, toma-se os chopes, né, suas churrascadas, tal, e, né, leva a vida dele. E quando, né, com relação a Deus, hein, ele apela então para esse pastor. Por isso, irmãos, muitas vezes nós pregamos o Evangelho, trazemos para a igreja, nós perdemos essas pessoas, porque eles buscam essas coisas. Então nós precisamos conscientizar as pessoas, irmãos,
que nós estamos trazendo essas pessoas para serem membros do corpo de Cristo. Nós precisamos ajudá-las. Elas precisam saber, irmãos, que nenhum clérigo vai substituí-lo na função desse membro no corpo de Cristo. Ele vai ser um membro, embora ele diga que não sabe fazer nada, e nós vamos aperfeiçoá-lo, vamos ajudá-lo, não é isso? Na vida normal da igreja, ou seja, SEAP, certo? Eu sei que o Johnny está com isso atravessando a garganta, né? Então, irmãos, nós precisamos ajudar essas pessoas a verem que o normal na Bíblia é tornar cada pessoa que crê no Senhor Jesus um membro ativo do corpo de Cristo. Senão nós vamos ganhar muitas pessoas e perdê-las. Então tem que conscientizar, tá? Nós estamos ajudando você, aperfeiçoando você para funcionar. E você funcionando, nós vamos juntos edificar o corpo de Cristo. Claro que se ele precisa de um pastoreio, você vai pastorear, né? Se ele precisa de um apacentamento, você vai apacentar. Não vamos deixar de fazer isso, mas nunca vamos substituí-lo na sua função. Nós vamos aperfeiçoá-lo para que ele seja útil. Então, imediatamente, irmãos, não fique esperando muito para dar uma função para ele. Não fique esperando muito, irmãos, já trazer ele para uma reunião grande. Porque não, domingo passado, irmãos, tem um que estava sendo cuidado pelos grupos de homem de oração. Terminou a reunião em São Paulo, ele veio me procurar. Irmão Pedro, é a primeira vez que eu venho numa reunião como essa, uma reunião grande, né? Domingo de manhã. Eu ganhei muito, ganhei demais. Eu vou voltar. Falei, não, você não vai só voltar. Você agora é um membro para ser edificado junto conosco. Nós vamos edificar-nos juntos. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E vamos já levar essa pessoa, irmão, também cuidar de outras pessoas. Vamos levar essa pessoa como posso orar por você. Vamos levar essa pessoa, quem sabe, ajudar também na comportagem por hora, né? Então vamos já dar função. Se você demora para dar função, ele vai embora. Tá bom? Então são palavras de parênteses, né? Que para vocês entenderem como é importante a gente ter noção. Não estamos aqui, irmão, só falando de doutrina, que somos membros do corpo de Cristo. Somos de fato membros do corpo de Cristo. Ninguém vai substituir você na sua função. Nós vamos só aperfeiçoar vocês, né, na sua função, tá bom? Ó Senhor Jesus, Ele é sobre todos. Vou ler aqui o que eu preparei. Refere-se ao Pai, evidentemente. O Pai é a origem e originador de todas as coisas. Também indica que tem autoridade sobre todas as coisas, tá? Por meio de todos, refere-se a Cristo, por meio de quem toda a obra de Deus foi realizada e é realizada. Deus deseja que o Filho seja a cabeça sobre todas as coisas. Efésios 1, versículo 10, versículo 22. Ele é o nosso Senhor, a cabeça da igreja, o corpo de Cristo. Efésios 5, 23 e Colossenses 1, 18. E aqui ele está em todos, refere-se ao Espírito que está em nós. João 14, 17, Romanos 8, 11. Vamos lá, vamos ler, vai. Estava querendo já passar por cima, vamos lá. João 14, Senhor Jesus, 14, 17. Versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O motivo de Jesus ir morrer na cruz é para Ele poder voltar e estar para sempre conosco. Porque Ele fisicamente podia estar com os discípulos por aqueles curto espaço de anos. Mas ele não é possível, ele está para sempre conosco. Mas ele precisava ir, morrer, né, e ele ressuscitar, mas ele voltaria em que forma? Versículo 17.
que é o Espírito, o outro Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Mas peraí, como os discípulos conhecem o Espírito da verdade se eles nunca ouviram falar sobre o Espírito da verdade? Irmãos, isso comprova que esse Espírito da verdade é o próprio Jesus. Porque os discípulos conheciam a Jesus. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele está vivendo, né, em carne, juntamente com vocês. Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. Então, irmãos, esse que entrou em nós é o Espírito, mas também é o próprio Cristo. É Cristo que está em nós, por meio do Espírito, Ele age por meio da igreja, por meio do corpo, tá? Então, Romanos 8:11. Senhor Jesus. Se habita em vós o Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Irmão, esse trecho aqui, uma vez, irmãos, eu tive que conversar um pouco, porque havia uns que começaram a falar que nós pregamos heresia com relação à Trindade, com relação a uma série de coisas, né? Aí eu provei para essa pessoa, mostrei para essa pessoa que o cristianismo em geral crê, tem um conceito de triteísmo, né? Que são 3 deuses. Eu então perguntei se ele tinha coragem de dizer que Cristo estava nele. Ele falou, não. Quem está em mim é o Espírito Santo como representante de Deus. Eu falei, você não tem coragem de dizer que Cristo está em você? Não, é o Espírito Santo como representante de Deus. Quer dizer, são 3 deuses, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, os 3 são triuno. Ele só é, né, triuno para poder fazer todo esse trabalho e estar em nós, habitando em nós. Então, aqui, olha só, tá? Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui já tem um. Quem habita em nós? O Espírito de Deus habita em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então tem um outro Espírito, é o Espírito de Cristo. Então são 2 Espíritos? Mas aí o versículo 10 complica mais ainda. Se, porém, Cristo está em vós. Puxa vida, agora é mais um Cristo está em nós, né? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aí vem o versículo que nós lemos. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, irmão, esse é outro Espírito, né? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmão, se você tiver o conceito de triteísmo, você vai se confundir todo aqui. Quem está em nós? Irmãos, é um único Deus está em nós. Deus triuno está em nós. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Cristo está em nós. Cristo está em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está em nós. Não é? Então, irmãos, não tenha essa confusão. Hoje vou orar, eu devo orar para o Pai, ou devo orar para o Filho, ou devo orar para o Espírito. Se eu orar para o Pai, o Filho não vai ficar com ciúmes?
né? E o Espírito vai entender que não é para ele, né? Irmãos, é Deus triuno, né? Cristo está em nós, Deus está em nós, tá? Ó Senhor Jesus. A base na nossa fé, irmãos, é que nós temos um só Deus. Nós temos um só Deus. O Deus único. Deuteronômio 6,4. Dá uma olhada. Deuteronômio. Essa é a base da nossa fé. Se você balançar aí, irmãos, você não terá uma base firme. Não tem uma base forte da fé. Então, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vou repetir. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tá? Marcos, capítulo 12, versículo 29. É único, ele é único. Capítulo 2, né? Versículo... capítulo 12, né? Capítulo 12, versículo 29. Ó Senhor Jesus. 29. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. João 5,44. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros? Contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Irmão, nós não temos três deuses. Deus é o único Deus, tá? Então essa é a base da nossa fé. Se você crê em três deuses, irmãos, você não tem uma fé correta. Você não tem base firme, tá bom? Também João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, o último capítulo, né? Versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus único. 1 Timóteo 1,17. 1,17. Assim, ao Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus é único. É único. Todavia, Ele é triuno para poder realizar a obra da redenção pelo homem, por meio do Filho, não é isso? Para poder dar ao homem vida, e também pelo Espírito, hoje ele habita em quem nele crê, para encher a sua igreja com as riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, até a plenitude de Deus. Como você vai entender isso, irmãos? Eu vou usar de novo aquela ilustração de Deuteronômio 8. Dá uma olhada em Deuteronômio 8. A boa terra de Canaã possui riquezas de águas. E a riqueza de água, você sabe que uma terra é boa ou não, precisa ter água. Quando uma terra tem água, abundância de água, essa terra é boa,
Tá? Então, na boa terra de Canaã, irmão, nós temos o quê? Versículo 7, capítulo 8 de Deuteronômio, o versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, o que você consegue ver são rios, né? E terra de fontes, que são aqueles nascentes de água, né? E terra de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Bom, essa é a ilustração que Deus nos deu sobre o Deus triuno. Nosso Deus e Pai, Ele habita na luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém tem acesso a Deus. Não temos como nos chegar a Deus. E o nosso Deus é riquíssimo em potencial, em riqueza de águas e também em poder. Então ele é equivalente nessa ilustração como mananciais profundos. O que é manancial profundo? É aquele manancial infinito que está debaixo da terra. Então, o homem que vive na superfície da terra não tem acesso a esse potencial que nós temos debaixo dos nossos pés. Mas um dia, Cristo veio à terra. Cristo é o próprio Deus que fez uma ligação do manancial profundo com a superfície da terra. E trouxe as águas daquele manancial riquíssimo através de uma nascente de água, uma fonte, e começou a jorrar 2000 anos atrás. Os 12 discípulos viram esse jorrar da água. Os que acompanharam viram esse jorrar da água. E Ele quer pôr água também naqueles que nele creem. Por isso Ele levantou no último dia da festa, o grande dia da festa. Em João capítulo 7, versículo 37, Ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte. Eu trouxe o manancial profundo até vocês. Então quem tem sede, venha a mim e beba. Mas isso não é o suficiente. Como é que é? Quem crê em mim, venha a mim e beba, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Mas o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus tinha que morrer na cruz, realizar a redenção e Deus o ressuscitar. Quando Deus o ressuscitar, irmãos, Ele voltaria para os seus discípulos em forma do Espírito. Depois que Ele for glorificado na sua ressurreição. Ele foi glorificado, Ele se tornou Espírito, entrou nos seus discípulos. Irmãos, você vê todo esse processo. Deus Pai como manancial profundo. Jesus se encarnou aqui como um homem, trouxe, né, essas águas riquíssimas numa fonte aqui na superfície da terra. Só que quem como nós vivemos 2000 anos atrás do aparecimento da fonte, nós perdemos o trem da história. Nós não conseguimos beber a água da fonte, mas graças a Deus, irmãos, Ele morreu, Ele foi glorificado na ressurreição, e quem nele cresce, né, teria o quê? O Espírito entraria nos homens que nele crescem, e do seu interior fluirão rios de água viva. Até hoje está fluindo. 2000 anos já se passaram, esses rios estão fluindo. Por isso que nós temos que continuar fluindo, levando para as pessoas que estão nas ruas. Posso orar por você? Eu vou fazer jorrar rios de água viva no seu coração. Irmãos, é isso que Deus está fazendo. Irmãos, se Deus não fosse triuno,
não teria, irmãos, como trazer a água que está nas profundezas, né, até a superfície e corresse como rios de água viva. Mas, irmãos, a água que está no manancial profundo não é a mesma água que estava na fonte? Não é a mesma água que estava no ribeiro de água? Não é a mesma água que você bebe todos os dias no seu espírito? Isso quer dizer o que? Deus é um só. Aquele que está dentro de você é essa água. Na essência, Deus é água. Na essência, Deus é um só. Mas por que Ele é triuno? Para poder trazer o manancial profundo até a superfície e virar um rio para suprir você e eu e suprir todos que vierem a crer em Jesus. É isso, tá? E tudo isso, irmãos, Deus tem o objetivo de habitar, que Ele quer um lugar de habitação de Deus no Espírito. Então Ele está fazendo todo esse trabalho, irmãos, está nos fazendo andar de modo digno do seu chamamento, né? Mudarmos nossa maneira de andar, e Ele tem nos colocado no corpo, Ele tem nos dado dons para cada membro, né? Ele hoje está, né? Não só isso, nós estamos exercitando esses dons, nós estamos tendo ministério, temos utilidade, porque um só Senhor é aquele que dá os ministérios. Nós hoje temos utilidade, temos ministério, nós sabemos, estamos sendo aperfeiçoados para pregar o evangelho, fazer comportagem, edificar, contactar, cuidar das pessoas, não é isso? Isso tudo, irmão, nós vamos finalizar a habitação de Deus no Espírito. É isso que Deus quer, tá bom? Eu vou terminar hoje mais cedo, eu já terminei a minha palavra, que o Senhor possa abençoar vocês, né? Que dê essa visão, houve mais luz nova, né, que o Senhor nos deu hoje, e eu acho que o Senhor está nos abençoando demais, irmãos. Muitas revelações inéditas o Senhor está nos dando, mas não é para o nosso orgulho, irmãos, porque Ele quer andar rápido, Ele quer voltar rápido, e eu tenho esperança, irmãos, de encontrar o Senhor vivo ainda, amém? Jesus é o Senhor, amém?